Seja bem-vindo, seja bem-vinda à conferência online sobre eventos finais promovida pela editora Sá Feliz, a editora oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Espanha. Essa série de palestras foi preparada para você que já ouviu falar sobre os eventos finais da história desse planeta. A vinda de Cristo ela é certa, mas será que você conhece o Jesus revelado no Apocalipse e sabe pela Bíblia o que deve ocorrer antes do seu retorno? Eu sou Larissa Prois e eu vou ter a honra de acompanhar você nessa série de entrevistas que vai abordar 24 temas imprescindíveis para entendermos o momento e o significado do que estamos vivendo, bem como a sequência de eventos que antecedem e sucedem a volta de Jesus. Abrindo essa série de conferências, vamos observar mais de perto o que são e o que significam as 3 mensagens angélicas. Descritas em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas são o coração da missão para a qual os adventistas do sétimo dia foram chamados. Mas qual é a essência desses textos que muitos de nós sabemos até de cor? O Dr. Jacques Ducan, doutor em teologia, autor e professor emérito no Seminário Adventista da Universidade Andrews, é o nosso primeiro entrevistado. Dr. Ducan, é uma honra tê-lo conosco. Doutor, por que as 3 mensagens angélicas são tão importantes e estão tão conectadas à identidade adventista? Okay, let me just say, first of all, how important it is and why it is important, and right away I will, go to more directly to your question. Antes de mais nada, é importante porque diz respeito ao mundo. É importante também porque, para nós, como adventistas do sétimo dia, ela é importante devido ao seu conteúdo. Então, isso é basicamente o que tentarei compartilhar com vocês aqui. É importante por causa do mundo, pois esta é uma mensagem que diz respeito ao mundo. É algo que vai além de nós mesmos. É importante porque não é somente para nós mesmos, mas ela diz respeito ao mundo inteiro. E diz respeito ao mundo inteiro no fim dos tempos. Isso é o que vamos aprender desse texto em particular. Então, esta seria a minha primeira resposta. Por que é importante? Porque é uma confirmação. Tem algo em si que é cósmico no seu âmbito, um âmbito universal. E nós perceberemos que ela é importante para nós como adventistas do sétimo dia. E você está certa em dizer que há algo que tem a ver com a nossa identidade adventista. E por essa razão, em particular, é importante. Em relação à história, você compreende que quando os mileritas, quero dizer, os primeiros adventistas, ficaram cientes, perfeitamente cientes, que isso era um ponto de virada na história da humanidade, que eles tinham, ou melhor, que eles estudavam a Bíblia, eles estudavam a profecia, mas especialmente eles estudavam as profecias de Daniel, as quais dizem respeito ao tempo do fim. Estas são as profecias com as quais eles lidavam, as profecias relacionadas muito especificamente com o tempo do fim. E ao estudar, e voltaremos a este assunto mais tarde, ao estudar esse texto, eles compreenderam. Eles não compreenderam tudo, mas pelo menos eles compreenderam alguma coisa, ou seja, que havia chegado o momento do tempo do fim. Então, em meados do século XIX, eles tinham uma percepção aguda, uma consciência aguçada de que a história tinha chegado a um ponto de virada muito dramático. A propósito, não foram apenas os adventistas do sétimo dia que perceberam isso. Existe essa consciência de que a coisa pegou fogo. Outras religiões, não só os cristãos, têm também essa consciência de que, como você sabe, atingiu muitos cristãos, protestantes, católicos e judeus. Você sabe, havia até muçulmanos. Eles pensavam que estavam estudando algum tipo de profecia. Alguns muçulmanos, pelo menos, perceberam que em 1844, eles estudavam muito esse texto, seria o tempo em que o Messias voltaria. Veja, não apenas nós não fomos os únicos que chegaram a essa conclusão. Judeus, alguns judeus ultra-ortodoxos, perceberam que havia chegado o momento em que o Messias viria. Por isso, nós não fomos os únicos. Nós não fomos os únicos.
Você sabe, uma pequena seita louca que pensava nisso. Então houve um movimento, uma grande onda pelo mundo de pessoas, sabe, que perceberam que havia chegado o tempo do fim. E não somente pessoas religiosas. A propósito, haviam pessoas não religiosas de lugares onde não se acreditava em Deus. Então eles começaram a pensar a respeito do destino do mundo. Aquela era a época em que as pessoas estavam pensando sobre a evolução. Era a época em que as pessoas estavam pensando em, você sabe, salvar o mundo por meio da teoria marxista. Todas essas coisas, todas essas correntes, ocorreram ao mesmo tempo. Então, é isso que estamos contando aqui. O que estamos falando é mais do que a respeito de nós mesmos. É um evento que está lá nas Escrituras e que fala sobre o momento, sobre um tempo em particular. O tempo do fim, quando os mileritas, sabe, aqueles pioneiros adventistas que estavam estudando a profecia, eles perceberam ao calcular a data matemática que é provida nessa profecia. Eles chegaram à conclusão: nós estamos aqui. Este é o tempo do fim. Então, eles estudaram o texto que está no centro do livro de Apocalipse, bem no centro do livro de Apocalipse, e que realmente fala sobre o tempo do fim. E esse texto é a mensagem do terceiro anjo. Então eles perceberam nesse texto que ele diz respeito ao tempo do fim para o mundo. Isto é, nós estamos cumprindo. Eles estavam cumprindo a profecia naquele momento. Então, eles estudaram aquele texto, certo? Eles perceberam que aquele texto que os preocupava falava a respeito deles. Eles eram o povo daquele tempo, ou seja, o povo de Deus no tempo do fim. E isso, então, fez com que aquele texto fosse a base da história adventista e a identidade adventista. E nós descobriremos o porquê desse conteúdo, em particular desse texto, o qual está no livro de Apocalipse, capítulo 14, exatamente no centro do livro de Apocalipse. Você tem esse texto. Doutor, mas essa mensagem vem sendo pregada há mais de 150 anos e Jesus ainda não voltou. Será que essa aparente demora é o que tem causado a letargia, a apatia e, quem sabe, a descrença? Porque, na verdade, nós estamos falando de algo que não está acontecendo. A primeira coisa da qual estamos falando é sobre o conteúdo. O que esse texto significa? O que nós temos lá nesse texto que o faz realmente relevante? O que estamos falando é sobre a relevância do que acabamos de falar. É importante. Agora, quão relevante ela é para mim, para você e hoje especialmente, pelo menos? Antes de tudo, vamos abordar e não resolver o problema que você está levantando aqui, e que é um grande problema. Isso é a ideia, a tag, o problema da espera que eu abordarei mais tarde, ao final, talvez. Mas o fato é que estamos confusos pelo fato de que nós estamos esperando, e nada da vinda, e perdemos. Nós talvez percamos um pouco da fé e talvez nós precisemos perceber que nós devemos compreender a mensagem desse texto. A propósito, esse é um texto que, conforme eu disse, ele nos preocupa. Ele é um texto que trata de uma missão, que fala sobre a necessidade de proclamá-la, certo? Nós devemos proclamá-la. Ok, então é para isso. Temos essa ideia de proclamação. Mas o que nós estamos proclamando? Como nós estamos dizendo isso? O que nós estamos dizendo? O Senhor está voltando, mas Ele não está voltando. Pelo menos nós não vemos isso, mas nós proclamamos assim. E nós talvez percamos, como você disse, sabe, não apenas a convicção, mas também o argumento correto, o poder de argumento. Então, talvez o que nós necessitemos fazer, e isso diz respeito à sua pergunta, é voltar ao texto e tentar ler o texto, para o ler com outro olhar, e então falar com convicção. Sabe, ver o que é isso, o que o texto está realmente dizendo. Antes de mais nada, o que está sendo dito no texto é que quando você lê o que Apocalipse 14, sim, fica claro que então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. E disse em alta voz:
Então, o que isso significa? Antes de mais nada, isso é algo que talvez nós precisemos perceber, e enquanto não tivermos percebido, então nós perderemos o contato com essa mensagem verdadeira que nós devemos anunciar para este mundo. Nós teremos que alcançar cada pessoa, não apenas algumas pessoas, você sabe, perdidas em algum lugar, mas em todos os lugares. Não apenas pessoas que são religiosas, não apenas, sabe, pessoas do mundo ocidental que poderiam compreender a Bíblia. Mas essa mensagem diz a toda a nação, toda tribo, língua, povo, e ela está no meio. Ela vai pelo meio do céu. Isso significa que se o que nós estamos levando ao mundo não é universal, falando literalmente, então ela não alcança a todos. Se ela não é relevante, isso é o que você está dizendo em sua pergunta, então ela não é importante. E o que nós estamos sentindo falta muito frequentemente aqui, toca talvez num nervo muito sensível, é isso que estamos levando algo importante em palavras num mundo que não a considera relevante. É esse tipo de importância. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente vive numa bolha e que estamos falando de nós para nós mesmos, porque muitos sequer têm amigos que não pertencem à igreja adventista. Então, se a gente não conhece a verdadeira necessidade das pessoas que precisa ouvir essa mensagem tão importante, como que a gente consegue torná-la relevante? Como fazer com que esses alertas de vida ou morte cheguem ao coração das pessoas? Eu tive um amigo há muitos anos. Ele era um adventista muito bom. Ele trabalhava no correio. E certa manhã, ele veio até mim e me disse: sempre que chega um funcionário novo no correio, eu conto a ele tudo desde o sábado até 1844. E então eu digo, depois disso, não é mais da minha conta. Eu não sou mais responsável. Então eu disse a ele: como agora não somos mais responsáveis? Você o matou com essa coisa toda, você sabe. Então, em outras palavras, ele não se comunicava com aquela pessoa, ele não trabalhava com ela, não ia mais até ela. Então, eu acho que o problema daquele homem é que ele vivia em uma célula, ele vivia uma espécie de casulo. Você compreende? Ele não convivia com as pessoas com quem trabalhava na mesma sala. Então, temos que aprender sim. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. Precisamos aprender que temos que sair do nosso pequeno círculo. O que eu quero dizer, respondendo à sua pergunta, é que quando eu leio o texto, eu não acredito que os adventistas são os únicos que vão fazer isso. Eu não acredito porque é para todas as tribos, todas as línguas, ou seja, tudo isso vai além. E você pode acabar, às vezes, em alguns casos, em que a mensagem do terceiro anjo é proclamada por alguém que nem acredita em Deus. Isso é realmente chocante, não é mesmo? Há algo faltando aí, mas ele continua. Sabe, ele não mente, ele é muito ético, ele é justo, ele descansa, ele pode até descansar no sábado. Nós não sabemos. Ele faz a coisa certa. Então, ele não acredita em Deus. Entretanto, há algo muito essencial faltando nisso, é claro. Mas há pessoas que acreditam em Deus e, mesmo assim, elas têm fé em Deus, mas elas mentem. Elas são hipócritas. Elas não são confiáveis. Então, elas não têm o temor a Deus. Se você não teme a Deus e você não o adora, você pode falar sobre o juízo e você pode falar sobre a criação, que as pessoas não vão acreditar em você. Assim, a melhor maneira de proclamar o juízo e a criação é, antes de qualquer coisa, aprender a temer a Deus, que é responsável pelo julgamento, e aprender a adorar a Deus, que é responsável pela criação. E nesses dois componentes, você tem um grande programa onde eu não acho, sinto muito dizer, que nós estejamos realmente muito engajados. Nós não temos como povo adventista, eu não tenho certeza, mas eu não estou tão certo de que nós tenhamos aprendido realmente a temer a Deus. Nós sabemos que é o sétimo dia,
Nós conhecemos todos os 10 mandamentos e assim por diante. Contudo, nós estamos informados a respeito disso. Mas nós vivemos conforme o conhecimento que temos? Nós realmente tememos a Deus? Nós sabemos que nós não devemos matar. Nós sabemos que nós não devemos roubar. Mas nós temos realmente o temor a Deus? Estamos realmente cientes de quem é o Deus invisível em nossa vida, no mercado, na igreja? E é isso que nós precisamos fazer. Dá a impressão de que a mensagem de total dependência de Deus, infelizmente, foi invertida para algo como Deus agora é quem depende de nós para a conclusão da sua obra de salvação. Nós temos realmente que nos voltar à mensagem da dependência de Deus. Deus é único. Adore-o. Faça para Deus. Você sabe o que é essa abordagem? Essa é a abordagem de Babilônia. Isso é Babilônia. Quando fazemos por nós mesmos para alcançar algo. Nós vamos para cima, quando na verdade a Bíblia está dizendo que Deus vai descer. Nós vamos para cima e em nossa imaginação achamos que nós vamos conseguir e alcançar o céu. Você sabe o que vai acontecer então? A mesma história da Torre de Babel. Eles queriam alcançar a porta de Deus. Eles escalaram, então construíram, e construíram, e construíram. E finalmente Deus desceu. Você sabe, tão alto quanto você pode subir para que Deus o alcance, e ele tem que descer, você entende? Então você não pode subir. Nós somos todos dependentes. Uma vez que você entenda isso, você compreende, paradoxalmente, uma verdade a qual tem que produzir liberdade. Você se tornará você mesmo. Você se tornará, quando você é dependente do Deus da criação, então você está vivo. Então você é você mesmo e, consequentemente, você é livre. Isto é, você obedece aos mandamentos de Deus. Você leva em consideração o jeito dele, o caminho dele. Você acaba desabrochando. Você não acaba sendo um Deus. Sabe, você acaba desabrochando e se tornando realmente você mesmo, e livre, e feliz. Bem, é isso novamente. E eu não sei se nós já alcançamos o tempo de conclusão aqui, mas você sabe o que é interessante nisso? O que eu poderia fazer para concluir é dizer que você tem uma bênção no texto, que é muito significante, pois ela contém tudo o que tínhamos tentado, o que estamos tentando, o que nós tentamos dizer, nós dois aqui, está no verso 13. Felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. É interessante que em Daniel, ao final de Daniel, no livro de Daniel, no último verso, você tem também uma bênção. Feliz aquele que espera. Abençoado significa feliz. Essa é a atitude que Jesus tem tido. Nós também temos essa expressão em muitas passagens do livro de Salmos. Abençoado é ele. Abençoado é aquele que simplesmente descansa. Abençoado é aquele que, na verdade, morre. Eu quero dizer que nós poderíamos entender isso no sentido espiritual. No dia em que você morrer para si mesmo, no dia em que você descansar, você será abençoado, porque Deus fará o trabalho por seu intermédio, certo? Então é isso que precisamos aprender. Nós precisamos permitir que a bênção seja dada àqueles que precisam receber a bênção. Vamos descansar para que Deus possa trabalhar por nosso intermédio. E essa é a terceira mensagem angélica. Deus trabalha por seu intermédio. Abençoados são aqueles que recebem a bênção e permitem que Deus trabalhe por intermédio deles. Então, responda à pergunta: quem está fazendo o trabalho? Às vezes nós diremos, Deus. Quando Deus permitir, quando nós permitirmos que Deus faça essas coisas por nosso intermédio, Ele fará. E nós somos dependentes dele. E quando nós nos esquecermos de nós mesmos, e de nossos relatórios, e de nossa ostentação, e tudo o que temos feito para Deus, quando nos esquecermos de nós mesmos e permitirmos que Deus fale, então sim, o trabalho será feito. Amém.
Dr. Dukan, muito obrigada por resgatar não só o conteúdo, mas o sentido dessas mensagens tão importantes. E obrigada também a você que começou essa jornada conosco. Essa é apenas a primeira conferência. Vejo você na próxima. Até lá!